Queridas irmãs e queridos irmãos, dando continuidade aos estudos da qualidade na prática mediúnica, hoje vamos falar sobre animismo. Nós estamos utilizando como a base o livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, aqui com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Animismo, é uma das dúvidas ainda inerente, em muitas pessoas, que estão dentro do movimento espírita. Animismo, tem uma relação muito grande com as fixações mentais do medianeiro. Por isso é importante, o estudar e estudar-se a si mesmo. É importante que nós nos conheçamos para que nós possamos, autocorrigir, corrigir as nossas deficiências e dessa forma estarmos cada vez mais aptos e preparados para essas reuniões de intercâmbio. Vamos então às explicações que nos trazem então, como resposta na primeira parte, a resposta dos espíritos sobre o animismo. Então, nessa primeira parte, falando sobre animismo, na questão 8, vem a pergunta: como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? O processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito com o médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções que se transmitem de uma para outra mente através do veículo sutil. O médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para um intercâmbio correto. Nesse mister, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno. Somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Nessa situação aqui que nos traz, um comentário que podemos fazer aqui, devemos fazer, é que esses impedimentos estão muito relacionados aos problemas pessoais que muitas vezes o medianeiro leva para dentro da reunião mediúnica. E ele fica a mente fixada nos problemas pessoais ou nos problemas relacionados à sua atividade social. Ele não consegue se entregar em plenitude aos trabalhos. Não consegue se doar para aquelas tarefas. Então, havendo interferência nos processos de transmissão mediúnica, no processo da incorporação mediúnica. Continuando aqui, dentre outros, vale citar também essas fixações mentais. Exatamente, as fixações mentais que o médium fixa durante toda a semana ou meses. E os conflitos, também os hábitos psicológicos do sensitivo, que resumam do seu inconsciente e durante o transe assumem com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. Em si mesmo, o animismo é ponte para o mediunismo, que a prática do intercâmbio termina por superar. Todavia, vale a pena ressaltar que o fenômeno anímico ocorrem os de natureza mediúnica, assim como nos mediúnicos sucedem aqueles de caráter anímico. Qualquer artista, como exemplo, ao expressar-se na música, sempre vai depender do instrumento de que está utilizando. O som vai prover do mecanismo utilizado, do instrumento. Embora o virtuosismo proceda de quem o acione. O fenômeno puro e absoluto ainda não existe no mundo orgânico. Portanto, aqui nós podemos já fazer uma análise. Se o médium é uma pessoa que não estuda, que não procura compreender os fenômenos mediúnicos, que não estuda o livro dos médiuns, que não tem uma base
né, do conhecimento doutrinário, que não tem uma base, né, da doutrina. Na manifestação, como vai se expressar um espírito, por exemplo, de ordem superior. Não vai achar elementos adequados. É como o exemplo que nos traz aqui. Se nós temos aqui um instrumento que, né, está desafinado, né, como um nobre artista vai poder expressar, né, todo, né, a sua habilidade, toda a sua técnica, se o instrumento está desafinado. Então o resultado não acaba sendo satisfatório. É esse exemplo que nos traz aqui. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Isso está no livro Vivência Mediúnica, no capítulo Complexidades do Fenômeno Mediúnico, por Manuel Flamengo de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Na questão 9, que nada mais é do que a citação, ele coloca aqui de alguns fatores estimuladores do animismo e como erradicá-lo. O cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas, desequilibram promovendo falsas informações. Os desbordos da imaginação geram impressões, produzem ideias que fazem supor procederem de intercâmbio mediúnico. Além desses, a inspiração de entidades levianas coopera com eficiência para os exageros, as distonias. Esses exemplos aqui estão no livro Celeiro de Bênçãos, no capítulo 6, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Na questão 10, né, que pode fazer o médium para diminuir gradualmente as cores anímicas das suas passividades? É indispensável muito cuidado. Exame contínuo dos problemas íntimos e acendrado zelo pelas letras espíritas, né? Pela leitura edificante, né? Principalmente na leitura básica da doutrina, também na leitura complementar, a fim de que de discernir com acerto e atuar com segurança. Nem tudo o que ocorre na esfera mental significa fenômeno mediúnico. Se não deves recear em excesso o animismo, não convém descurar cuidados. Problemas intricados da personalidade surgem com expressões mediúnicas. A cada instante se exteriorizam, produzindo lamentáveis desequilíbrios. Distonias psíquicas exalam miasmas morbíficos, que produzem imagens perturbadoras no campo mental e se externam em descontroles. Estuda e estuda-te. Evita a frivolidade e arma-te de siso no mister relevante da mediunidade. Cada ser vincula-se a um programa redentor graças às causas a que se emana pelo impositivo da reencarnação. Interferências espirituais sucedem, sim, mas não humilde como pretendem a leviandade e a insensatez dos que se comprazem em transferir responsabilidades. Revisa opiniões, conotações, exames e resguarda-te na descrição. Mediunidade é patrimônio inestimável, faculdade delicada pela qual ocorrem fenômenos sutis, expressivos e vigorosos, e só procedem do alto quando em clima de alta responsabilidade. Nesse sentido, não descuidem das ocorrências provindas de interferências anímicas, dos desejos fortemente acalentados, das impressões indesejáveis e desconexas, que resumam engendrando comunicações inexatas. Acalma a mente e harmoniza o mundo interior. Do livro Celeiro de Bênçãos, no capítulo 6, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E aqui então nós finalizamos essa parte hoje de estudo. Agradeço a todos vocês, queridas irmãs e queridos irmãos. Uma ótima jornada a todos.